Você já sentiu como se estivesse remando contra uma maré invisível? A sensação de que, quanto mais força você coloca, mais exausto fica, e a margem parece cada vez mais distante. Vivemos em um mundo que aplaude o esforço incessante, que nos ensina a glorificar o cansaço como um símbolo de mérito. Continue. Aguente firme. Não desista. São os mantras que ecoam em nossa mente, nos empurrando para além dos nossos limites. Carregamos o peso da responsabilidade, a crença de que, se não formos nós a fazer, ninguém mais fará. E assim, mesmo quando a nossa alma sussurra por uma pausa, nós a silenciamos com a dura disciplina do dever. O descanso se torna um luxo proibido, um momento de culpa em vez de recuperação. Acabamos presos em um ciclo vicioso. O esgotamento nos leva a cometer erros. Os erros geram mais problemas, e os problemas exigem ainda mais do nosso esforço desesperado. O coração e o corpo exaustos começam a gritar, mas nós já não sabemos como ouvir. Solte. Ele nos ensina que a tensão excessiva não resolve problemas, ela os complica. Quando forçamos a vista, a imagem se torna turva. Quando perseguimos algo com desespero, aquilo se afasta. A verdadeira força, a genialidade que reside em nós, não emerge da contração, mas da expansão. É no momento em que relaxamos os ombros, respiramos fundo e permitimos que o mundo seja como é, que nosso poder autêntico finalmente encontra espaço para se manifestar. Esta é a sabedoria da não-força. Um convite para redescobrir a inteligência natural que flui através de nós. Não se trata de inércia ou preguiça. É um ato de coragem. A coragem de olhar para si mesmo com honestidade, de abandonar as armaduras que não nos servem mais e de confiar no fluxo da vida. O budismo nos ensina que a vida não é uma batalha contra a correnteza, mas uma dança com ela. Relaxar não é se entregar ao fracasso, é sintonizar corpo e mente com sua potência original. Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos de Kukai para desvendar um segredo transformador. Como, ao parar de lutar, podemos finalmente começar a vencer. É a lei de ferro do progresso, o motor da ambição. Contudo, Kukai nos apresenta uma visão mais profunda e sutil. Ele diz: aquiete seu coração e confie na ordem do céu e da terra. Esta frase contém uma verdade paradoxal. O movimento mais poderoso nasce da quietude. Do ponto de vista budista, o esforço excessivo, quando impulsionado pelo medo e pela necessidade de controle, gera o que chamamos de kleshas, ou aflições mentais. São os venenos da alma, apego, raiva, ignorância. É a mente que tenta dominar a realidade, que se recusa a aceitar o fluxo natural dos acontecimentos. A base do pensamento de Kukai, como fundador do budismo esotérico no Japão, está na filosofia do vazio, ou shunyata. Esta ideia nos diz que nada no universo possui uma existência fixa e independente. Tudo está interligado, surgindo a partir de uma rede infinita de causas e condições. O futuro que você tenta controlar desesperadamente, o resultado pelo qual você luta até a exaustão, na verdade, não depende apenas de você. A sabedoria começa no exato momento em que reconhecemos nossa interdependência com o todo. Quando você se sentir perdido, girando em falso, lutando contra as circunstâncias, talvez este seja um sinal de que você está tentando remar contra a correnteza do universo. Kukai nos ensinou a nos colocarmos dentro do fluxo da natureza, como um barco que se entrega ao rio. Forçar as ondas é o caminho certo para virar o barco. Esperar que o vento se acalme é a forma mais inteligente de avançar. Isto não é um elogio à passividade. É um chamado para uma ação mais inteligente, uma ação que nasce da observação e da sincronia. Não se trata de agir no seu tempo, mas no tempo certo das coisas. A própria vida de Kukai foi um exemplo magistral dessa habilidade. Ele abandonou uma promissora carreira como funcionário do governo para seguir o chamado espiritual, mergulhando nas montanhas para praticar o ascetismo. Anos depois, ao viajar para a China em busca dos ensinamentos esotéricos, ele soube ler os ventos políticos e espirituais da época, absorvendo um conhecimento imenso e retornando ao Japão em um tempo recorde de apenas 2 anos, um feito considerado milagroso. Ele não forçou, mas também não fugiu.
Ele observou cada momento como uma manifestação do universo e agiu com precisão cirúrgica. Esta é a essência de viver em harmonia com o karma ou as leis de causa e efeito. Tudo o que acontece é o resultado de incontáveis fios se entrelaçando. Portanto, a tentativa de impor nossa vontade solitária sobre essa complexa tapeçaria é, em sua essência, um ato de desequilíbrio. Relaxar, nesse contexto, é a arte de discernir. É observar com clareza o estado da sua mente e do seu corpo para distinguir entre o que precisa ser feito agora e o que precisa ser solto. No budismo, existe uma prática chamada Shamatha Vipassana. Shamatha é parar, acalmar os impulsos que nos jogam para fora. Vipassana é ver, contemplar a natureza interconectada do nosso mundo interior e exterior. Kukai valorizava o equilíbrio perfeito entre esses dois estados. Parar a mente que anseia por agir para poder observar o fluxo invisível da realidade. É dessa observação serena que nasce a ação correta, espontânea e poderosa. Nós, modernos, vivemos sob a tirania do preciso fazer algo. As redes sociais nos mostram um desfile infinito de pessoas produzindo, conquistando, vencendo. A televisão exalta histórias de sucesso baseadas em sacrifício. Sem perceber, somos tragados por uma espiral de comparação, ansiedade e autocrítica. A sabedoria de Kukai nos oferece um antídoto. Às vezes, a melhor ação é a não ação. Soltar a tensão, parar e olhar honestamente para o seu estado interior. Abandonar o que não é essencial. Esse ato de parar é, na verdade, o início do verdadeiro movimento. Se você se sente esgotado, mas ainda acredita que precisa se esforçar mais, permita-se fazer uma pergunta simples e profunda. Essa tensão que estou carregando é realmente necessária? No budismo, abandonar o desejo e o apego é a chave para a paz. Mas isso não significa jogar tudo para o alto. Significa desenvolver a sabedoria para separar o essencial do supérfluo. A era em que Kukai viveu também era um tempo de excesso de informações, confusão e crise de fé. E foi por isso que ele defendeu, acima de tudo, a importância de retornar à essência, de criar espaço no coração. Relaxar não é abandonar o mundo, mas restaurar a harmonia dentro de si. Existe um termo budista, Yathabhuta Jnana Darshana, que significa ver as coisas como elas realmente são. O relaxamento é o espaço mental que criamos para que essa visão clara possa emergir. É justamente quando o esforço não traz resultados que chega a hora de soltar a tensão e se reencontrar. A lição de Kukai é este paradoxo luminoso. Ao soltar a força, permitimos que o nosso verdadeiro poder venha à tona. Portanto, o convite é para agora. Relaxe. Não tenha medo de parar, mas também não se force a avançar. Encontre o seu ritmo, a sua pulsação, e dance novamente com o fluxo da sua vida. A decisão de não forçar pode ser o começo da maior transformação que você já viveu. No entanto, a perspectiva budista não se concentra no ato de se esforçar, mas na qualidade da mente por trás do esforço. Quando o esforço se torna excessivo, quando a mente se agarra ferozmente a um resultado específico, ele deixa de ser construtivo e se transforma em uma fonte de sofrimento. Um dos ensinamentos fundamentais do budismo é que o apego é a raiz de todo o nosso mal-estar. O apego é o estado mental que nos aprisiona, nos torna inflexíveis e nos leva a sabotar nossa própria paz. No momento em que o esforço se converte em apego, ele perde sua nobreza e se torna apenas mais uma manifestação de nossas aflições internas. Kukai foi um mestre em nos alertar sobre essa armadilha da mente. Em seu famoso tratado sobre a iluminação neste mesmo corpo, Sokushin Jobutsugi, ele afirma que a mente, em sua essência, é Buda. Isso significa que dentro de cada um de nós já existe a semente da iluminação. A natureza desperta. Precisamos apenas aprender a reconhecê-la. Sob essa ótica, a ideia de que precisamos nos esforçar para nos tornarmos algo que não somos é uma ilusão que, na verdade, obscurece nossa verdadeira natureza. Quanto mais nos apegamos à validação externa, ao sucesso social ou a uma imagem idealizada de nós mesmos, mais nos distanciamos de quem realmente somos.
A jornada de Kukai foi uma demonstração constante de sua capacidade de discernir o que era verdadeiramente essencial. Sua decisão de abandonar a carreira burocrática para se tornar um monge asceta foi o resultado de um profundo questionamento sobre suas verdadeiras motivações. Suas ações não eram guiadas por uma ambição cega ou por uma força de vontade inflexível, mas por uma observação calma das circunstâncias e uma entrega confiante ao fluxo natural dos eventos. No caminho budista, a intenção por trás de uma ação é mais importante do que a própria ação. O mesmo ato de esforço pode ter significados completamente diferentes, dependendo se ele nasce da compulsão ou da sabedoria. A prática das 3 ações secretas que Kukai ensinava, a integração perfeita entre corpo, ação, fala, palavra e mente, intenção, é um chamado para essa coerência interna. Muitas vezes, somos movidos por um sentimento de falta. Preciso me esforçar mais. Preciso ser mais reconhecido. Esses pensamentos, silenciosamente, cobrem nosso coração com a névoa do apego, nos roubando a serenidade. O que precisamos nesses momentos é a coragem de perguntar: esse esforço é realmente necessário? A sabedoria de saber o suficiente é um convite para reconhecermos e apreciarmos o que já temos e o que já somos. Conhecer nosso próprio estado com clareza e agir de uma forma que não nos violente é o caminho para uma prática sustentável e equilibrada. O esforço não deve ser demonizado, mas o esforço que se tornou apego não enriquece a vida, ele a drena. Kukai ensinava que, antes do esforço, vem o alinhamento. Observar a situação, sintonizar o coração e escolher a ação mais apropriada dentro do fluxo natural. É essa atitude que conecta a teoria budista à prática diária. A mensagem de Kukai para nós não é pare de se esforçar, mas sim questione a qualidade do seu esforço. E essa talvez seja a sabedoria mais prática e revolucionária para os nossos tempos. A ideia é que cada um de nós já possui, em estado latente, o potencial completo para o despertar. Não precisamos adicionar nada de fora, nenhum conhecimento especial, nenhum poder místico, para nos tornarmos iluminados. O caminho é, na verdade, um processo de remoção. É sobre identificar e dissolver as camadas de tensão, medo e confusão que obscurecem a sabedoria e a compaixão que já existem em nosso interior. Kukai transformou essa ideia em uma filosofia prática e vivida. Em seus escritos, ele reitera que o Buda não é uma entidade distante, mas uma possibilidade realizável aqui e agora, neste exato corpo. Não somos seres falhos que precisam ser consertados, mas seres completos que precisam se lembrar de sua verdadeira natureza. Sob esta luz, relaxar deixa de ser um simples ato de descanso ou desistência. Torna-se uma prática espiritual profunda, uma técnica para restaurar nosso poder original. Estamos constantemente sendo empurrados pela crença de que precisamos fazer mais, ou ainda não somos bons o suficiente. Essa mentalidade de insuficiência nos aprisiona em um estado de esforço excessivo e ansiedade. E quando agimos a partir desse lugar, nossas ações são tensas, reativas e desprovidas da intuição e do foco que surgem naturalmente de um estado de calma. Em nome do esforço, acabamos por sabotar nossa própria performance. O caminho que Kukai nos aponta é um processo de despir-se dessa tensão e desse apego para permitir que nossa função natural seja restaurada. Através de sua própria jornada, ele chegou à convicção de que o sagrado não deve ser buscado fora, mas encontrado dentro de si mesmo. Por isso, ele deu mais importância a cultivar o estado mental correto do que a perseguir resultados externos. Essa filosofia está intimamente ligada à sua prática dos 3 mistérios. Quando nossas ações, palavras e pensamentos estão em perfeita harmonia com nossa verdade interior, nos engajamos com o mundo da forma mais natural e poderosa possível. Na realidade, porém, muitos de nós vivemos em uma luta constante para alcançar um eu ideal, negando quem somos no presente. Tentamos forçar uma transformação, criar uma nova personalidade. É esse esforço artificial que bloqueia o fluxo de nossa energia vital e nos leva à exaustão física e mental. O relaxamento ensinado por Kukai é precisamente a prática de abandonar essa luta.
Não é sobre não fazer nada, mas sobre remover a força desnecessária. Não é sobre descansar no sentido de colapso, mas sobre se preparar para uma recuperação autêntica. Para que isso seja possível, um sentimento é fundamental: a confiança. Se não pudermos confiar na sabedoria que reside dentro de nós, na força que já possuímos, o ato de soltar o controle apenas gerará mais ansiedade e nos fará voltar rapidamente ao ciclo do esforço excessivo. É por isso que Kukai descreveu a iluminação não como algo a ser conquistado, mas como algo a ser lembrado. A direção não é para cima, acumulando méritos através do esforço, mas para dentro, recuperando o que já é nosso através do relaxamento. Em nosso mundo moderno, definido por papéis sociais, expectativas externas e uma cultura de comparação constante, é fácil perder contato com nosso ritmo interior, com nossa própria voz. Os ensinamentos de Kukai sobre a não-força são um guia precioso para reacender essa chama interna. Em vez de tentar consertar a nós mesmos através de mais esforço, somos convidados a revelar nossa natureza original através do relaxamento. Isso nos leva a uma vida de harmonia, onde podemos nos relacionar com o mundo a partir de um lugar de autenticidade e paz. Relaxar não é um ato de fraqueza. Pelo contrário, é o ato de retirar nossa atenção da ansiedade externa e voltá-la para dentro, para fortalecer nossos próprios alicerces. A sabedoria de Kukai ressoa tão poderosamente hoje porque ela transcende a religião e se torna uma ferramenta prática para a vida diária. Quando paramos de lutar, não entramos em colapso, começamos a nos alinhar. Quando relaxamos, não ficamos paralisados, nos tornamos capazes de nos mover com naturalidade. E é somente a partir daí que nosso verdadeiro poder, silenciosamente, mas com uma força inabalável, começa a se manifestar. Sua presença aqui nos ajuda a levar essa luz para mais pessoas. E assim, passamos a vida em uma busca incessante por algo distante, por uma versão idealizada de nós mesmos que existe apenas em nossa imaginação. A sociedade nos diz para crescer, para nos esforçar, para entregar resultados. Mas quando essa busca se baseia na negação de quem somos agora, o esforço, por mais intenso que seja, nunca trará paz ao coração. Relaxar não é desistir, nem parar. É parar de se culpar. É tomar distância de uma vida movida pelo medo e pela ansiedade para, finalmente, criar um espaço de silêncio onde possamos perguntar: o que a minha verdadeira voz deseja? Kukai chamava isso de alinhar a postura do coração. Para ele, a prática espiritual não era sobre acumular algo para alcançar a iluminação, mas sobre limpar o terreno para que a nossa natureza iluminada, já presente, pudesse se manifestar. Não nos tornamos um Buda através da tensão. Permitimos que nossa natureza de Buda se revele através da suavidade. Talvez o que mais precisamos não seja uma nova técnica de produtividade, mas sim a capacidade de reconhecer a silenciosa e vasta possibilidade que já habita em nós. E aqui, peço que você se lembre de algo essencial. Você não é um ser incompleto. Seu valor não depende de suas conquenas. Seu significado não depende da aprovação de ninguém. Você, como um ser que simplesmente existe, já é completo e precioso. Pense em um bebê. Quando olhamos para sentimos uma reverência natural, uma ternura, uma paz. Ninguém diz: este bebê ainda não produziu nada, então não tem valor. O simples fato de sua existência é suficiente para tocar profundamente o coração de outra pessoa. Essa verdade fundamental não muda com o tempo. Tornar-se adulto, envelhecer, não torna nosso valor condicional. Assim como a presença de um bebê pode trazer calma a um ambiente, a sua simples presença, o seu ser único, já carrega significado e irradia valor. Sua voz pode ser a gentileza que alguém precisa ouvir. Seu sorriso pode ser o porto seguro para outra pessoa. Sua sensibilidade única está cultivando uma forma de ver o mundo que não existe em mais ninguém. Tudo isso é uma expressão da sua luz original, um brilho que merece ser nutrido, não ofuscado pela pressão. Portanto, lembre-se, você não precisa se tornar alguém. Você já é. E para se reconectar com essa verdade, reserve um tempo para ouvir a voz do seu coração. Não se pergunte: como os outros estão me vendo? Mas sim:
O que eu estou verdadeiramente sentindo agora? Onde eu encontro minha paz? Essa investigação interna é a porta de entrada para a visão clara que o budismo tanto preza. Relaxar é também um ato de se ver com clareza, não para competir, mas para honrar seu espaço interior, para se sentar em silêncio nesse espaço sagrado. O que emerge desse silêncio não pode ser encontrado através do esforço. Pode ser uma palavra inesperada, um gesto de gentileza de um estranho, ou talvez, finalmente, uma respiração profunda e completa. Essas são dádivas que só podem ser recebidas por um coração que se permitiu soltar. Ao abandonar a necessidade de lutar, você não se torna impotente. Você finalmente se conecta com o seu poder autêntico. Relaxar não é parar, é alinhar. E é do fundo de um coração alinhado que a ação verdadeiramente necessária emerge, sem esforço, sem resistência, como a água que brota da nascente. Se estas palavras lhe trouxeram, mesmo que por um instante, o alívio de uma respiração mais profunda, saiba que, na visão budista, você já deu o primeiro passo em sua jornada. Que você nunca se esqueça de que parar de lutar pode ser o ato mais caloroso e poderoso de todos. Inscreva-se.